Então, pessoal, boa tarde a todos. Estou gravando esse vídeo para tratar sobre a petição inicial, tema que foi indicado por um dos colegas num grupo do WhatsApp que eu administro, chamado Processo na Rede. Com relação à petição inicial, o novo CPC não traz nenhuma alteração do ponto de vista dogmático. Ela continua sendo o instrumento da demanda. A demanda continua sendo entendida pela ciência processual como o ato que retira o Estado juiz da sua inércia para instrumento que tem o demandante para provocar a atuação do Estado, para que ao final veja então prestada a tutela jurisdicional. Tá? Aplicação direta lá do artigo 2º, tanto do CPC de 73 quanto do novo CPC, a inércia da jurisdição. Além de retirar o Estado da sua caráter tradicional inércia, a petição inicial continua a exercer relevante função no sentido de delimitar essa atuação do Estado. Então é o tradicional, o conhecido princípio da congruência entre os pedidos formulados pelo demandante e a sentença que vai ser proferida pelo juízo. Tá? Continua sendo a petição inicial um ato jurídico solene, assim como era no CPC de 73, continua a ser no novo CPC. No CPC de 73, sua disciplina encontrava-se nos artigos 282 e 283, combinado com o artigo 39, inciso 1º, que é a exigência de o advogado indicasse o endereço em que receberia a intimação. No novo CPC, basicamente os requisitos são os mesmos. Nós vamos ver que tem alteração com relação a pouca coisa, e sua disciplina encontra-se nos artigos 319 e 320, combinado com o artigo 287, que é no novo diploma, que continua trazendo a exigência do advogado indicar o endereço em que receberá as intimações. Então vejam os senhores que, por enquanto, a alteração que ocorreu foi tão somente na localização dos artigos. Tá? Especificamente quanto ao artigo 319, que seria o paralelo correspondente ao 282 do CPC ainda vigente, não tem muitas alterações. Os incisos continuam sendo praticamente os mesmos, a exigência de indicação do juízo, que o demandante entende competente, a indicação das partes, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com as suas especificações, o valor da causa, as provas que pretende produzir e, aí sim, no inciso 7º, nós temos uma novidade, que eu vou tratar brevemente daqui a pouco, que é a opção do autor pela realização da audiência. Por enquanto, deixaremos ela um pouco para frente. Quanto aos incisos em geral, até o inciso 7º, não teve, então, alteração. Tá? Até mesmo as suas ordens a sua ordem foi mantida de forma intacta. Deve, então, o demandante, na petição inicial, apresentar basicamente os elementos identificadores da demanda. As partes, causa de pedir e o pedido. Com relação à causa de pedir e o pedido, não teve alteração. Continua, então, tratando-se causa de pedir próxima e remota, pedido imediato e imediato. Quanto a isso, não teve alteração, pelo menos nos requisitos formais da petição inicial. Poderei abordar isso em um outro encontro. Com relação às partes, teve uma singela alteração. Não do ponto de vista substancial, é muito mais uma atualização normativa daquilo que a doutrina e a jurisprudência já tratavam. Então, o inciso 2º do CPC de 73, então o ainda vigente até março do ano que vem, dizia o seguinte, que a parte deveria indicar na petição inicial os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu. No novo CPC, a redação é a seguinte, inciso 2º do artigo 319. A parte deverá indicar na petição inicial
os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, essa é uma novidade, a profissão, o número de inscrição no CPF e no CNPJ, o endereço eletrônico, domicílio e residência do autor e do réu. O que teve de alteração substancial, claro, além da inclusão do companheiro, da existência de união estável, além do casamento, que já é uma decorrência, uma incidência direta da Constituição, o que teve de novidade efetiva aqui foi a exigência na lei que a parte indique o número de inscrição no CPF e CNPJ. Bom, quanto a isso, a gente pode gastar um minutinho aqui para falar. Existia já por normas administrativas dos tribunais essa exigência. Isso já foi muito criticado pela doutrina e pela própria jurisprudência. Não poderia, então, por ato administrativo, os tribunais restringirem o acesso à justiça pela parte não conter ou não dispor do número de inscrição no do CPF e do CNPJ da outra parte, por exemplo. A doutrina também tratava da hipótese da parte ir a juízo e a parte não ter inscrição no CNPJ. Pensem, por exemplo, no condomínio. O condomínio não tem inscrição no CNPJ. Então, o acesso à justiça ficaria vedado nesses casos? Bom, o novo CPC, além de introduzir essa exigência no inciso 2º, me parece muito coerente e antenado com a realidade dogmática, a ciência, da doutrina, da jurisprudência, porque além de introduzir essa exigência no inciso 2º, ele trata da situação nos 3 parágrafos do artigo 319. Então, parágrafo 1º vai dizer de forma muito clara que se a parte não dispuser das informações que são exigidas no inciso 2º, ele pode então pedir ao Estado juiz que o ajude a providenciá-las. Então, o que na prática os advogados pediam a colaboração do juízo na expedição dos ofícios, e muitos dos juízes se recusavam, falando que não era função do Estado, agora está vedado. Expressamente, parágrafo 1º admite como possibilidade o demandante pedir essa colaboração do Estado juiz. O parágrafo 2º diz de forma muito expressa que a petição inicial não será indeferida se não tiver todos os elementos do parágrafo 2º. Então, se não for possível ao demandante obter todas as exigências do inciso 2º para qualificar a parte demandada, o próprio parágrafo 2º do dispositivo diz que não poderá ser indeferida a petição inicial. Tá? Então, acho que com isso conseguiu casar muito bem o sistema, exigindo essas informações que, não podemos negar, são importantes para o desempenho da função jurisdicional, mas, ao mesmo tempo, não tornando o outro excesso, não tornando o outro lado como um excesso prejudicial ao demandante, de restringir o acesso à justiça caso não disponha dos dados. Tá? Essa é uma alteração, não teve uma alteração efetivamente, não foi propriamente uma novidade, na prática isso já era bem contornado, tirando alguns posicionamentos isolados de alguns juízos, mas, em geral, o que tivemos aqui foi uma atualização da lei. Tá? O que nós temos aqui de novidade, efetivamente falando, é o inciso 7º. Na verdade, não é propriamente uma novidade da petição inicial. É sim um ponto novo na petição inicial, mas decorre de uma novidade, de uma alteração do sistema como um todo processual. Teve uma alteração no procedimento comum do CPC, que vai ter sua vigência iniciada a partir de março do ano que vem. Basicamente, o demandado não será citado para apresentar sua resposta no prazo legal. Adotou o novo CPC um sistema muito parecido com o dos juizados especiais. A parte será citada para comparecer a uma audiência de conciliação ou de mediação. Então, foi atribuído ao demandante o ônus processual de indicar na petição inicial se deseja a realização dessa audiência, para que o Estado juiz não seja forçado a realizar um ato totalmente desnecessário. Então, é importante conjugar esse inciso 7º do artigo 319 com o artigo 334, que é o que trata da audiência de conciliação ou mediação. Veja,
no CPC atual, nós temos audiência preliminar. E ela é designada audiência preliminar porque, além de tentar a conciliação, outros atos são praticados nessa audiência. No novo CPC, a audiência é designada audiência de conciliação ou de mediação. Por quê? Assim como no juizado, no sistema do juizado especial, ela destina-se exclusivamente a tentar obter a autocomposição das partes. Tá? Então é importante a leitura do artigo 334, que é o que trata da audiência, especialmente os seus parágrafos 4º e 5º. Então, o artigo 334, no parágrafo 4º, diz o seguinte: a audiência não será realizada, inciso 1º, se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. O inciso 2º não nos interessa, ele trata das hipóteses em que a causa não admite autocomposição. Então, nesses casos, manifestando-se autor e réu pelo interesse, não poderá mesmo ser realizada a audiência. O que nos importa detidamente é o inciso 1º. Então, sendo causa que admite a autocomposição, as partes devem expressamente manifestar o seu desinteresse. Ou seja, o silêncio vai ser entendido como interesse em realizar a audiência de conciliação ou mediação. Vejam, olha o que diz o parágrafo 5º. O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição. E o réu deverá fazê-lo por petição apresentada com até 10 dias de antecedência, contados da data da realização da audiência. Então, senhores, não constando da petição inicial, informação do autor no sentido desinteresse em realizar a audiência, será considerado, então, como havendo interesse do demandante no comparecimento da audiência de conciliação e mediação. E qual é a consequência, então, se nós falamos que é um ônus processual, qual é a consequência, então, do autor não comparecer a essa audiência designada pelo juízo? Bom, tanto o autor quanto o réu, se não comparecerem à audiência sem indicar expressamente que não tem interesse em sua realização, será considerado um ato atentatório à dignidade da justiça, com todas as consequências que podem daí advir, como, por exemplo, a imposição de multa. Tá? Então, o que tem de mais importante em relação à petição inicial, me parece, é esse inciso 7º, que atribui ao demandante o ônus processual de indicar de forma expressa seu interesse na realização ou não da audiência de conciliação e mediação. Tá? Então, por enquanto é só. Nos encontramos no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Boa tarde.